caso o Flamengo não se classifique hoje, não pode ser o fim do mundo, né? O Flamengo tem 2 competições ainda, lembrando que em 2019 o Flamengo só fez o que fez também, e também caiu na Copa do Brasil, e aí conseguiu ir muito bem no Brasileirão e na Libertadores, né? É que aqui no Brasil as pessoas não estão preparadas para esse debate, mas eu acho que uma competição como a Copa do Brasil deveria ser tratada de uma outra forma. Prioridade total no brasileiro, e na Copa do Brasil eu vou colocar o time que eu puder. Se eu avançar, avancei. Se não avançar, não avancei. Eu penso assim. Eu também. Por exemplo, o Flamengo deveria estar totalmente voltado para ganhar do Palmeiras e do Fluminense. Os 2 jogos ali, né, seguintes às partidas contra o Atlético. Mas não, o Flamengo está preocupado também com o Atlético. Porque a Copa do Brasil e tal, mata-mata, enfim. Então, isso é o que eu penso, mas é muito diferente do que pensa o futebol brasileiro, né? Se faz isso também, a torcida cai de pau. Aí reclama, poupa no brasileiro, tira o jogador, mas não quer perder a Copa do Brasil. Cara, não dá. Não dá. Eu acho que a Copa do Brasil deveria ser tratada de forma secundária. Chegou numa final, na semifinal, vou até mudar, de repente, o meu ponto de vista, que eu estou muito perto do título. Mas durante essas fases todas aí, independentemente do adversário, eu acho que aí é uma decisão da instituição. Não é nem o técnico, é o clube que tem que decidir. Olha, a nossa meta é o brasileiro. São Paulo, olha, brasileiro vai com tudo. Copa do Brasil, põe o time possível, mas prioriza a nossa decisão. É o que o Flamengo quer. Como foi assim que o Abel Braga saiu. O Abel Braga, em 2019, ele colocou um time titular contra o Corinthians. O Flamengo venceu aqui em São Paulo, com gol do Arão. E aí havia o jogo, já estava desgastado e tal, as atuações não eram boas. O Flamengo venceu aquele jogo em Itaquera. Aí tinha o jogo com Fortaleza no Engenhão. Maracanã estava fechado por alguma razão, não me recordo agora, o jogo foi no Engenhão. E aí, durante a semana, foi dito para ele por um dirigente: olha, nós queremos ganhar o brasileiro, já estamos a uma distância grande do líder, que era o Palmeiras do Scolari. E a gente quer ganhar. Então, o jogo de sábado é importante, tipo, a gente não quer ver time reserva, a gente tem que ganhar do Fortaleza, cara. Era o Fortaleza do Rogério Ceni até. E aí ele considerou aquilo uma intromissão no trabalho. Eu não acho que seja intromissão. Intromissão é querer escalar o time. Dizer para o técnico: olha, Bonitão, você é um funcionário do clube, e o clube, a organização, a empresa, né, a agremiação, tem metas. E a meta número 1 dessa empresa onde você trabalha é ganhar o Campeonato Brasileiro. Não é a Copa do Brasil. Não, mas eu mata. Você é pago para executar. É óbvio isso. Ora, bolas. Quem decide é o clube. O clube quer ser campeão brasileiro. Copa do Brasil é secundário. Então você faz a gestão que você quiser do elenco, mas antes não. Aí o que aconteceu? Ele pediu demissão. Entrou o Marcelo Salles, o Fera. O Flamengo ganhou, até fez o gol, até ele é lindíssimo nesse jogo. Os mais bonitos aquele ano. Né? Ganhou por 2-0 do Fortaleza. O Flamengo fez 3 jogos. Aí ele, até a chegada do Jesus, fez 3 jogos, acho que empatou com o Fluminense. Era o Fluminense, 0-0. E ganhou do CSA, ganhou do Fortaleza e ganhou mais um outro. Foram 4 jogos do Flamengo, 3 vitórias e um empate, acho que foi isso. E quando chegou o Jesus, tudo mudou. Né? Então, assim, eu entendo dessa maneira, mas aí a decisão tem que ser da instituição. E o Flamengo, que eu saiba, nunca falou para técnico nenhum: não, nós queremos o brasileiro. Aí o técnico vai tentar ir em todas as frentes, né? Então, o jogo de hoje acaba sendo um jogo que adquire, na minha opinião, uma importância que ele não tem. Para mim, o mais importante era o de sábado e o próximo. Mas, enfim. Outro jogo do Fera deve ter sido contra o próprio Corinthians na volta, 1-0 gol do Rodrigo Caio. Deve ter sido isso. Da Copa do Brasil. Isso, exatamente. Com o Fera também. Perfeito. Eu lembro muito dessa sequência do Fera, porque o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus e eu estava em Portugal na época, eu estava em Lisboa, então eu lembro. Inclusive, eu vi o jogo na Embaixada, lá nas docas, o Fla-Flu 0-0.